Onde está o seu verdadeiro eu? Não estou falando da persona que você construiu para o mundo, mas daquela presença silenciosa que observa tudo, seus pensamentos, emoções e ações. Aquela sensação de que há algo além da sua identidade comum, algo que transcende qualquer rótulo ou circunstância momentânea. Talvez por breves instantes você tenha sentido que é mais do que pode ser descrito em palavras. Por séculos, filósofos e cientistas buscaram o eu dentro do cérebro humano, mapearam áreas específicas, realizaram experimentos sofisticados, tentaram capturar a essência da consciência. E, no entanto, o eu permanece um mistério. Não há um pequeno ser sentado dentro da sua mente, tomando decisões e controlando cada ação. O que os estudos revelam, na verdade, é algo ainda mais intrigante. Uma consciência profunda, sutil, que observa tudo, mas não se envolve. Essa presença que testemunha seus pensamentos, quem é ela? Quanto mais tentamos entender nossas próprias mentes, mais nos deparamos com algo desconcertante. Talvez o eu que buscamos nunca tenha sido uma identidade fixa. Talvez seja algo fluido, vasto, universal. A neurociência não nos deu respostas definitivas, mas revelou um mistério ainda maior. O da consciência, que não pode ser reduzida a uma única parte do cérebro. Porque o eu não é algo físico, não pode ser tocado ou isolado. Ele é uma experiência, uma percepção sem centro, sem fronteiras definidas. E aqui começa o dilema. Durante toda a nossa vida, confundimos o verdadeiro observador com algo diferente, a voz interna, o comentarista incessante que narra nossa existência. Essa confusão pode ser a chave para um novo nível de autoconsciência. Existe um espaço onde o observador e o narrador interno se entrelaçam, e é nesse espaço que reside a verdadeira natureza da consciência. Mas essa não é uma verdade que se revela facilmente. Ela exige silêncio, paciência e, acima de tudo, coragem para olhar para dentro. A mente humana é repleta de ruídos, mas talvez o mais constante e influente de todos seja a voz interna que nos acompanha sem descanso. Essa voz pode nos criticar, nos encorajar e até nos enganar. Mas se conseguirmos distinguir entre o observador e o comentarista, podemos começar a perceber quem realmente somos. Entre os inúmeros ecos que ressoam na mente, há um que se destaca mais que os outros. Conhecido como comentarista interno, ele está sempre presente, influenciando nossas decisões, moldando nossas reações e até mesmo ditando como nos sentimos diante da vida. Mas o que, de fato, é esse comentarista interno? E até que ponto ele interfere na nossa capacidade de perceber algo além do turbilhão de pensamentos que preenche nossa consciência? Esse comentarista não é uma única voz, mas um conjunto delas, assumindo diferentes formas de acordo com a situação e nosso estado emocional. Podemos identificar 3 modos principais em que ele se manifesta: o narrador, o crítico e o entusiasta. Cada um deles tem uma função distinta, mas juntos formam uma rede que mantém nossa mente em movimento constante, saltando de um pensamento para outro sem trégua. O narrador é aquela voz que descreve tudo o que vivemos, como se estivéssemos dentro de um livro que está sendo escrito em tempo real. Ele busca dar coerência aos nossos dias, conectando eventos e criando uma linha do tempo pessoal que muitas vezes define nossa identidade. Quando estamos imersos nessa narrativa, sentimos que temos o controle da nossa história, mas a verdade é que o narrador não é o autor, apenas o contador da trama. Ele não cria o futuro, apenas reconstrói o passado e interpreta o presente com base em velhos roteiros. Já o crítico aparece quando algo não sai como esperávamos. Ele aponta falhas, revisita erros e nos compara constantemente a uma versão idealizada de quem deveríamos ser. Uma versão que, na maioria das vezes, nunca alcançamos. Alimentado pela necessidade de perfeição e pela comparação com os outros, o crítico nos prende em um ciclo interminável de julgamento e autossabotagem, nos impedindo de simplesmente aceitar e aprender com o momento presente. O entusiasta, por sua vez, surge nos momentos de conquista, validação ou prazer. Ele nos elogia, nos impulsiona e nos faz sentir invencíveis, mas também pode nos cegar com euforia, distorcendo a realidade e nos levando a acreditar que a vida
vida deveria ser feita apenas de altos, ignorando os momentos de queda e aprendizado. Essa voz pode nos embriagar com um otimismo exagerado, fazendo com que percamos a clareza necessária para avaliar as situações com equilíbrio. O verdadeiro problema surge quando nos identificamos completamente com essas vozes, acreditando que elas são a totalidade do que somos. Esse ciclo ininterrupto de narração, julgamento e exaltação nos mantém ocupados, nos afastando do silêncio interior, onde reside a verdadeira percepção. Quando buscamos a quietude da meditação, por exemplo, o comentarista interno se intensifica, tentando preencher cada espaço vazio com pensamentos compulsivos, críticas ou incentivos ilusórios. Mas há algo além dessas vozes. Existe um estado de pura consciência que não narra, não julga e não se deixa levar por euforias passageiras. Um observador silencioso, imutável, que simplesmente percebe tudo sem se apegar a nada. Quando aprendemos a nos distanciar do comentarista interno e a apenas observar seus murmúrios sem reagir, abrimos caminho para uma compreensão mais profunda da realidade, uma percepção que transcende o pensamento e nos conecta com a consciência atemporal que existe além da mente. Acreditamos ser apenas uma sequência de pensamentos, emoções e reações automáticas. Mas, na verdade, somos muito mais do que isso. O mais intrigante sobre essa voz interna que constantemente narra nossa vida é que, apesar de parecer uma entidade separada, ela não é. Na realidade, trata-se de um reflexo da mente condicionada, moldada por nossas experiências passadas, influências culturais, sociais e familiares. É como um eco do que vivemos, repetindo padrões e reforçando histórias que nem sempre correspondem à realidade presente. Esse comentarista interno não apenas limita nossa percepção, mas também nos mantém presos a identidades e narrativas que muitas vezes já não nos servem mais. Compreender esse mecanismo não significa silenciar essa voz ou tentar eliminá-la. O objetivo não é lutar contra ela, mas reconhecer que não define quem realmente somos. Quando percebemos que o comentarista interno é apenas um reflexo do passado, podemos começar a enxergar a realidade com mais clareza, sem o filtro constante de autocrítica e comparação. O desafio verdadeiro está em aprender a ouvir essa voz sem se identificar com ela, sem permitir que suas histórias e julgamentos nos arrastem. E quando conseguimos dar esse passo, acessamos um estado mais profundo de percepção, aquele do observador. Essa transição é sutil, mas poderosa. Quando deixamos o comentarista interno ser apenas um ruído de fundo, encontramos uma liberdade mental que antes parecia inalcançável. Em meio à constante turbulência de pensamentos, sentimentos e reações, existe algo em nós que permanece imutável, o observador. Diferente das vozes incessantes que preenchem nossa mente, o observador não comenta, não julga, não reage. Ele simplesmente percebe. Sua presença é silenciosa, mas seu poder é imenso, pois é ele quem nos permite testemunhar a realidade sem nos perdermos nela. A verdadeira natureza do observador pode ser difícil de compreender, porque ele não é um conceito, não é algo que possamos nomear ou definir. Ele não pode ser tocado nem moldado, pois não é uma criação da mente, mas sim o espaço incondicionado, onde pensamentos e emoções surgem e desaparecem, sem jamais afetá-lo. Enquanto o comentarista interno está preso às memórias, medos e expectativas, o observador não carrega marcas do passado, nem se angustia com o futuro. Ele simplesmente é atemporal, livre de julgamentos, sempre presente, independentemente das flutuações emocionais ou da tempestade de pensamentos que possa surgir. E é nesse espaço silencioso que encontramos a verdadeira paz, além da narrativa da mente. O observador simplesmente percebe. Ele não se envolve, não se apega e não luta contra o que surge. Sabe que nada, nem mesmo os pensamentos mais turbulentos, têm poder sobre sua verdadeira essência. Imagine por um instante que sua mente é como um vasto oceano, onde as ondas vêm e vão. O comentarista interno, aquela voz incessante, que analisa, julga e questiona, é como o vento, sempre agitando as águas, criando movimento, levantando ondas e espalhando marolas na superfície. O observador, por outro lado, é o próprio oceano. Ele vê as ondas se formarem e se dissiparem sem resistência, sem se alterar, mantendo sua
sua natureza intacta. Por mais forte que seja o vento, o mar continua sendo o mar. Ele simplesmente é. Essa presença silenciosa do observador não é algo exclusivo de mim ou de você. Ela existe em todos nós, em todas as culturas, através de todas as histórias e circunstâncias. Essa consciência pura não pertence a ninguém, mas permeia tudo. Ela está nos seres humanos, nos animais, em toda forma de vida. É como um fio invisível que conecta tudo o que existe, uma presença eterna que flui por toda a criação. E quando nos afastamos do ruído constante do comentarista interno e acessamos esse espaço silencioso, percebemos que no nível mais profundo não há separação entre nós e os outros. Somos todos observadores da mesma realidade, conectados por essa presença silenciosa que vê o mundo sem ser tocada por ele. Quando tocamos essa essência dentro de nós, começamos a entender que o que realmente nos une não são nossos pensamentos, sentimentos ou histórias, mas a consciência pura que os observa. O observador é a chave para compreender a unidade de todas as coisas. Ele nos permite enxergar o mundo e as pessoas com clareza, sem a distorção do julgamento ou das narrativas da mente. Ele é a consciência universal, a presença que tudo percebe, mas nunca se torna um eu. Mas o que acontece quando essa consciência pura é observada em sua forma mais essencial? Se nos afastarmos da mente condicionada e do falatório incessante do comentarista interno, o que resta? Um espaço vasto, sem forma, sem limites. Um campo onde tudo pode surgir sem resistência. Esse é o vazio. Ao ouvir essa palavra, muitos imaginam algo desolado, frio, sem vida. Associamos o vazio à ausência, à falta de algo essencial. Mas, na verdade, o verdadeiro vazio é muito mais profundo e poderoso. Não estamos falando da ausência de ser, mas do espaço primordial de onde tudo surge. Ele é como um solo fértil, aberto, receptivo, pronto para dar origem a tudo que pode existir. O vazio é pura potencialidade. É o ponto de origem de todas as experiências, de todos os pensamentos e emoções. Assim como o observador não interfere nos pensamentos que surgem, mas apenas os testemunha, o vazio contém todas as possibilidades sem se apegar a nenhuma delas. Ele simplesmente existe, permitindo que tudo se manifeste, sem se perder no que é passageiro. O observador e o vazio têm uma relação inseparável. Eles operam na mesma frequência. O observador é a consciência pura que testemunha o vazio, enquanto o vazio é o campo onde essa consciência repousa. É ali que os pensamentos e emoções nascem, crescem e desaparecem. Mas enquanto tudo isso acontece, o observador permanece imóvel, vendo tudo sem ser afetado. O observador não apenas contempla o vazio, em certo sentido, ele é o próprio vazio, porque ele está além da forma, além do tempo, além do espaço. E quando compreendemos isso profundamente, percebemos que o vazio não é um estado de desconexão ou perda. Ele é, na verdade, a mais pura liberdade. O vazio não é o oposto de tudo. Pelo contrário, é onde tudo começa. Quando compreendemos isso, o medo e a ansiedade começam a se dissipar, porque percebemos que, na verdadeira essência da nossa consciência, nada se perde e nada falta. Tudo simplesmente é. E desse estado de ser surgem as manifestações que experimentamos como realidade. A verdadeira compreensão do vazio e do observador nos liberta das amarras mentais que criamos para nós mesmos. Quando nos identificamos com a voz interior que comenta tudo, somos arrastados por expectativas, pela busca incessante por aprovação e pela necessidade ilusória de controle. Sem perceber, nos enredamos em uma teia de julgamentos que nos impede de ver a realidade como ela realmente é, mas quando acessamos o estado de presença do observador, nos libertamos dessa prisão. Descobrimos que, no espaço do vazio, não há julgamento, não há passado ou futuro, apenas o presente, puro e imaculado. E quando entendemos que o vazio é o ponto de origem e que o observador não está separado dele, começamos a enxergar que nossas limitações são ilusórias. O vazio e o observador nos convidam a viver sem as restrições impostas pela mente, permitindo que ela se acalme e se liberte da constante turbulência de pensamentos. Quando isso acontece, experimentamos uma paz profunda, uma paz que não depende de fatores externos ou das circunstâncias, mas que nasce do reconhecimento da nossa verdadeira natureza. Uma mente
mente em seu estado mais puro, livre do ruído incessante da autocrítica e das narrativas internas, torna-se receptiva, clara e aberta à experiência. Mas no dia a dia, estamos quase sempre viajando no tempo, presos ao passado, revivendo memórias ou ansiosos pelo futuro, projetando expectativas. E nesse fluxo, o presente muitas vezes escapa pelos nossos dedos como areia. No entanto, o observador não compartilha dessa relação com o tempo. Ele não está preso ao passado, nem ansioso pelo futuro. Seu único lar é o agora, o presente, o único momento que verdadeiramente existe. Ele percebe o fluxo do tempo, mas não é afetado por ele. Ele observa o movimento constante dos pensamentos, mas não se confunde com eles. Essa dissociação do tempo é um dos aspectos mais poderosos do observador. Ele sabe que o passado, com todas as suas experiências e traumas, não define quem somos, assim como o futuro, com todas as suas incertezas, não nos controla. Nossa mente, no entanto, é profundamente influenciada pelas histórias que construímos a partir do passado. Nos identificamos com nossas experiências, nossos erros e nossas conquistas. Muitas vezes, carregamos essas identidades por toda a vida, acreditando ser o reflexo das narrativas que criamos. Mas o que somos, na essência, está além disso. O verdadeiro despertar acontece quando paramos de nos ver como o resultado do que vivemos e passamos a nos reconhecer como a presença que observa. Não importa o quanto o passado tenha moldado quem somos hoje. O observador está além de qualquer memória ou definição. Não carregamos o peso do que não foi, nem a expectativa do que pode vir. A verdadeira prática está em simplesmente perceber o que está acontecendo no presente, sem ser afetado por julgamentos, arrependimentos ou ansiedades. A consciência, ou o observador, nos permite ver a ilusão de que somos definidos pelo passado ou pelo futuro. Quando começamos a nos distanciar das narrativas que nossa mente cria, passamos a viver a verdadeira experiência do momento presente, um estado profundo de presença. O grande convite do observador é viver o agora e, ao fazê-lo, experimentar a libertação da mente. A constante preocupação com o que já passou ou o que virá nos impede de ver as coisas como realmente são. Estamos sempre projetando nossa realidade em algo que ou já passou ou ainda está por vir. Essa percepção distorcida da realidade nos faz perder o momento presente, que é o único tempo em que podemos realmente agir e viver. Quando nos sintonizamos com o observador, passamos a perceber a verdadeira consciência, aquela que não é moldada pelas limitações do tempo. Observando os fluxos de pensamentos, sentimentos e percepções no agora, percebemos a natureza fugaz das histórias que contamos a nós mesmos. O observador nos revela que essas narrativas são as únicas que nos conectam ao passado ou nos fazem temer o futuro. Elas não são nada além de construções mentais que nos afastam da verdadeira experiência da vida. Para experimentar a vida em sua forma mais pura, precisamos abandonar a ilusão de estarmos aprisionados no tempo. Só então podemos viver com clareza, livres das expectativas e arrependimentos, percebendo quem somos realmente no momento presente. Agora, quero compartilhar com você algo simples e acessível que qualquer pessoa pode começar a praticar imediatamente para acessar o observador. Antes de tudo, a chave é encontrar momentos de quietude e presença, onde a mente possa se acalmar o suficiente para que o observador se torne evidente. Uma das formas mais eficazes de acessar o observador é através da meditação. Não se trata de parar os pensamentos, mas simplesmente de observá-los sem nos identificarmos com eles. Focando na respiração ou simplesmente sentando em silêncio, criamos um espaço entre a mente ativa e a consciência pura, permitindo que o observador se manifeste. Esta prática de presença, onde nada é forçado, é o primeiro passo para perceber que o observador não é algo distante ou etéreo, mas uma parte da nossa natureza mais íntima, sempre acessível, até mesmo nas situações cotidianas. Lembre-se de que o observador está sempre presente como uma consciência que pode ser acessada a qualquer momento. Não precisamos nos afastar da realidade ou das emoções para encontrá-lo. Pelo contrário, podemos estar completamente imersos nas situações da vida, mas ainda assim permanecer como observadores delas.
Isso significa parar de reagir automaticamente aos nossos pensamentos e sentimentos, e em vez disso, apenas percebê-los sem interferir. A prática constante do observador envolve aprender a observar nossos pensamentos e emoções com clareza, sem apego. Cada momento de atenção plena, seja conversando com alguém, caminhando ou enfrentando desafios, é uma oportunidade para nos conectarmos com o observador. Com o tempo, essa prática se torna natural e, gradualmente, percebemos que a verdadeira paz não vem de controlar ou evitar experiências, mas de simplesmente observá-las sem nos perder nelas. Isso nos permite acessar uma visão mais completa da vida, onde as experiências se tornam mais autênticas e menos influenciadas pela mente. Se o observador é atemporal, imutável e sempre presente, sem ser definido pelas histórias que contamos a nós mesmos, talvez a verdadeira questão seja: quem somos nós além do que a mente nos diz? Agradeço por embarcar nessa jornada comigo. Se este vídeo ressoou com você, convido você a deixar um like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com outras pessoas para que elas também possam se beneficiar dessa mensagem. Não se esqueça de deixar um comentário abaixo compartilhando seus pensamentos, reflexões e experiências. Obrigado novamente por assistir e por se juntar a mim. Cuide-se e até breve.